Olá, meus amigos, vamos voltar então para a segunda parte da nossa aula de licitações. Agora aí na tela, modalidades licitatórias. Esse vai ser o grande assunto da nossa parte 2 da aula. Bom, a Lei 8666 prevê 5 modalidades de licitação. As modalidades de licitação nada mais são do que procedimentos diversos para que haja a contratação pela administração pública, pelos entes estatais. E aí, cada procedimento vai seguir regras próprias. Então, são 5 modalidades: a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. O artigo 22, parágrafo 8º da lei fala: é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Então, a princípio, pela lei, não se poderia criar outras modalidades. Mas veja comigo, o legislador ordinário pode vedar que o próprio legislador ordinário crie novas leis em sentido contrário? Isso é impossível. Só o legislador constituinte poderia vedar alguma coisa em razão da supremacia da Constituição, da superioridade hierárquica. Então, esse dispositivo ele é meio estranho. Como assim é vedada criar novas modalidades de licitação? Uma outra lei federal pode criar novas modalidades, pode revogar esse dispositivo. Então, a doutrina tenta entender. E aí? Como é que funciona isso? E se você olhar no mundo do direito positivo, você vai ver. Posteriormente, a Lei 9472 instituiu a consulta, que depois foi ampliada para todas as agências reguladoras no âmbito federal em 2000. A Lei 10.520 de 2002 instituiu o pregão, que é muito utilizado. A Lei 12.462 instituiu o RDC, que a gente vai ver se ele é ou não modalidade licitatória. Então, é meio estranha essa proibição. Temos duas vertentes aqui. Uma parcela da doutrina fala que a proibição é para criar novas modalidades por decreto. Então, só a lei pode criar. O decreto regulamentar que fica abaixo da lei não pode. Isso é meio que óbvio, mas é uma tentativa de entender o dispositivo. Outra corrente, do professor Ricardo Alexandre, diz que o que se veda é que demais entes federados criem novas modalidades licitatórias na sua competência suplementar. Então, eles poderiam apenas estabelecer outras questões de normas especiais na lacuna normativa das normas gerais. Como as normas gerais, a Lei 8666, já prevê as modalidades licitatórias e ainda deixou mais claro ainda que é vedada a criação de outras modalidades, uma lei estadual não pode criar uma nova modalidade. Isso é correto e esse entendimento parece ser mais razoável. Mas eles não são excludentes. Os dois entendimentos são compatíveis, né? Então saiba que na prova pode cair que nos termos da Lei 8666 é vedada a criação de novas modalidades licitatórias ou a combinação das que existem ali, mas saiba que leis federais podem criar outras modalidades como vem sendo feito tranquilamente. Então, dessas 5 que tem na Lei 8666, é bom destacar sempre o pregão junto. O pregão, ele sempre é estudado com muita cautela. Então temos concorrência, tomada de preços e convite, que são aquelas 3 modalidades definidas em razão do valor. E em razão do objeto, temos o pregão, o leilão e o concurso. Eu coloquei aqui consulta, mas a consulta é tratada em outra lei. Então cuidado, depois eu vou corrigir aqui. Dá para corrigir? Não dá porque é um gráfico. Onde está escrito consulta, eu vou passar com o mouse aqui, na verdade é o concurso, tá bom? O concurso aqui está certo na parte de cima do slide. Então, em razão do valor, concorrência, tomada de preços e convite. É importante decorar isso, porque essas 3 modalidades, o que diferencia basicamente é o valor do objeto, embora tenham outras diferenças importantes. E as que são definidas em razão do objeto, temos o concurso, a gente vai ver para trabalhos técnicos e tal, o leilão e o pregão. Beleza? Vamos começar pela concorrência. A gente vai estudar essas 6 modalidades. Começando pela concorrência. A ideia geral é de que ela é indicada para contratações de maior vulto. Então, quando forem contratações com objetos de alto valor, utiliza-se a concorrência. A tomada de preços seria para valores médios. E as contratações pequenas seria a modalidade licitatória convite. Agora é preciso ter um cuidado. Sempre que couber a modalidade menor, também serão cabíveis as maiores. Mas o contrário não é verdade. Então, se for um valor muito alto, tem que ser a concorrência. Não cabe tomada de preços ou convite. Agora, se for um valor bem baixo, que cabe o convite, se o administrador quiser, ele pode adotar a tomada de preços ou a concorrência. Isso está expresso no artigo 23, parágrafo 4º da lei, que diz: nos casos em que couber convite,
a administração poderá utilizar tomada de preços. E em qualquer caso, a concorrência. Agora, o contrário, não. Então, cuidado que isso pode ser, essa besteira pode ser cobrada na prova. O que é a concorrência? Primeiro, a definição legal, artigo 22, parágrafo 1º da lei. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto. Então, o Carvalho Filho fala, são duas as características mais importantes diferenciais da concorrência. Primeiro, ela tem um formalismo mais acentuado, até porque o objeto tem um valor maior, precisa ter mais cautela, formalismo mais acentuado. Tem uma fase inicial de habilitação preliminar, que vai exigir esses requisitos de qualificação. E a segunda característica é uma publicidade mais ampla. Os prazos são mais alargados. Aí você observa pelos artigos ali, 21, parágrafo 2º, inciso 1, a linha B, inciso 2, a linha A. Bom, outra questão importante, os valores das licitações da Lei 8666 estão desatualizados. A própria lei, em um determinado dispositivo, diz que um decreto ou um ato do Poder Público iria atualizar os valores quando necessário. Isso foi feito em 2018. Anote aí, é o decreto 9.412 de 2018. Esse é um erro muito comum de quem não é familiarizado com o direito administrativo ou com licitações. Vai fazer a sua tabela com os valores da lei. Aqueles valores não prestam. São os valores atualizados pelo decreto 9.412 de 2018. Então, para obras e serviços de engenharia, quando será necessária a licitação na modalidade de concorrência? Quando o valor for superior a 3.300.000. E para bens e outros serviços, 1.430.000. Acima disso, tem que se utilizar a concorrência. E abaixo disso, também pode a concorrência. Mas também serão possíveis outras modalidades, a depender do valor. Beleza. Se for consórcio público, a gente já falou na aula de consórcios, ou na aula 4 de organização administrativa, aplica-se o dobro dos valores quando o consórcio for formado por até 3 entes da federação. Então, os valores dobram para ser exigida a licitação, modalidade licitatória, concorrência. E se for um consórcio com mais de 3 entes, então de 4 entes consorciados para cima, o valor será triplicado. E é importante também destacar que alguns contratos exigem concorrência independentemente do valor. Embora a concorrência seja uma modalidade licitatória em razão do valor, há casos que, mesmo o valor não sendo aquele, será obrigatória a concorrência. Quais são eles? A concorrência é como se fosse a modalidade padrão, tá? Pelo menos, não sei nem se é correto falar isso, mas para fins de concurso, para fins de estudo, você pode pensar assim. Quando for concessão de serviço público, aquela comum da Lei 8987, ou a concessão especial das PPPs, Lei 11.079, será a concorrência. Quando se tratar da concessão de direito real de uso, o artigo 23, parágrafo 3º da Lei de Licitações, fala que é concorrência. As concessões florestais, da Lei 11.284, concorrência também. Contrato de aquisição e alienação de imóveis, salvo 2 casos específicos que a gente vai ver que cabe o leilão, ou a concorrência ou o leilão, mas a regra é que para tratar de aquisição e alienação de imóveis é a concorrência, artigo 23, parágrafo 3º também. Licitação internacional, aquela que admite empresas que não tenham sede no país, é a concorrência, mas há 2 exceções no 23, parágrafo 3º. Se o órgão tiver um cadastro internacional de licitantes, aí ele pode optar pela tomada de preços, caso o valor não ultrapasse aqueles 3.300.000, 1.430.000. Tá? Então, dentro do valor da tomada de preços é possível, se o órgão tiver um cadastro internacional de licitantes. E a segunda exceção, se não houver fornecedor do bem ou serviço no país, aí pode optar pelo convite, mas tem que estar dentro dos valores do convite. E também, por fim, é cabível a concorrência, utilizada a concorrência para o registro de preços, embora se possa também utilizar o pregão se o objeto a ser registrado for bem ou serviço considerado comum. É a combinação do artigo 15, parágrafo 3º, inciso 1 da 8666, com o artigo 11 da Lei 10.520, a Lei do Pregão. O registro de preços é um sistema que a gente vai estudar no bloco 3 ou no bloco 4 da nossa aula, é mais para o finalzinho. Bom, então a concorrência você já está ligado. Tomada de preços, definição legal, artigo 22, parágrafo 2º. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Eu negritei porque esse é o ponto diferencial da tomada de preços. Há um cadastramento, uma fase prévia, em que já há a entrega dos documentos para habilitação. Ela já tem essa exigência para fins de celeridade.
mas há uma abertura, ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Então, embora exija o cadastramento prévio, ela abre uma exceção aí para quem apresentar os documentos até o terceiro dia antes do recebimento das propostas. Bom, o cadastro ele é uma fase, na verdade não é uma fase, né? A habilitação, que é a fase, enfim, mas o cadastro serve para todas as modalidades de licitação, só que é obrigatório aqui na tomada de preços. O artigo 34 diz que esse registro é válido esse registro cadastral, esse cadastro é válido por até no máximo 1 ano, e ele, como eu falei, funciona como uma habilitação prévia, já permitindo a entrega da documentação necessária. A de Pietro fala: é facultado às unidades administrativas, na verdade não é a de Pietro, né? É primeiro os termos da lei, eu coloquei entre aspas ali, mas é para mostrar que é letra de lei, artigo 34, parágrafo 2º. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se registros cadastrais de outros órgãos ou entidades. Isso abrange, segundo a de Pietro, agora sim, tanto a administração direta e indireta de todos os entes políticos, e mesmo entidades de personalidade de direito privado sob o controle do poder público podem se utilizar, então, dos registros cadastrais de outros. E os valores, o que é mais importante para a tomada de preços. Além de saber a definição legal, o que interessa mesmo é saber os valores. São contratações de médio vulto para obras e serviços de engenharia até o limite que superado ensejará a concorrência, que é 3.300.000. E para bens e outros serviços, 1.430.000. Como a gente já falou, não impede que mesmo abaixo desses valores, desses limites, se utilize da concorrência. Convite, a terceira modalidade em razão do valor, né? Em razão do valor do contrato. Nos termos da lei, parágrafo 3º do 22, é a modalidade, só colocar a vírgulazinha aqui, é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Anote isso. Então a administração vai ver os interessados, vai escolher e vai convidar pelo menos 3. A gente vai ver as exceções, mas pelo menos 3. Pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado a cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com até 24 horas da apresentação das propostas. Então, a princípio, são apenas os convidados pela administração, pelo menos 3. Mas permite-se que os cadastrados que tenham a respectiva especialidade possam manifestar o interesse em um prazo bem exíguo, né? Com a antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Beleza? É a modalidade que não exige edital, então anote isso. Da Lei 8666, a única que não exige o edital é o convite. O que substitui o edital é a chamada carta convite. Lembremos que a consulta também é uma modalidade licitatória que expressamente pela lei não tem o edital, mas a consulta não é tratada na Lei 8666. A convocação no convite é feita por escrito, com antecedência mínima de 5 dias úteis, é sempre bom anotar prazos, né? E o parágrafo 7º do artigo 22 fala: quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de pelo menos 3 convidados, essas circunstâncias devem ser justificadas no processo sob pena de repetição do convite. Então é possível que sejam convidados menos de 3. Quando não tiver interesse dos convidados, só 2 se interessaram, ou limitação de mercado, só tem 1 ou 2 que trabalham com aquilo ali. Nesse caso, o Carvalho Filho fala: se houver apenas uma proposta, pode celebrar diretamente o contrato, até porque será o caso de inexigibilidade, como a gente vai estudar no bloco 4 da nossa aula, que é o assunto, talvez, inexigibilidade de dispensa, o assunto mais cobrado em provas em termos de licitação. É o mais fácil também, né? É o mais fácil, a gente vai deixar para o final. Ainda sobre o convite, ele tem muitos detalhes. O parágrafo 6º fala: se existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a no mínimo mais 1, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Então, beleza, tem uma primeira licitação. A administração vai convocar pelo menos 3. Numa próxima licitação com objeto idêntico ou assemelhado, a administração, além de convocar, se quer convocar os 3 de novo, é obrigatório o convite a pelo menos mais 1, né, para não ficar se repetindo. Então,
É o que está na lei. Sempre obrigatório o convite ao mínimo mais um enquanto existirem cadastrados não convidados. Quando que se utiliza o convite? Para obras e serviços até 330 mil, serviços de engenharia, né? Até 330 mil. Então, passou de 330 mil, tem que ser tomada de preços ou concorrência. Não pode o convite. Agora, menos de 330 mil para uma obra, 150 mil, pode ser o convite, a tomada de preços ou a concorrência. E para bens e outros serviços, até R$ 176 mil. Lembrando, mais uma vez, esses valores não estão na Lei 8666, estão no decreto que atualiza a lei. O decreto atualiza, mas ele não mexe na lei. Ele continua com seus valores só lá, e aí por isso que você tem que ficar ligado. Artigo 51, parágrafo 1º. Comissão licitante, que é regra, né, em outras modalidades, no convite excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, pode ser substituída a comissão licitante por um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Anote aí. E os prazos são reduzidos, geralmente 2 dias úteis. No caso dos recursos, 2 dias úteis. Artigo 109, parágrafo 6º. A gente vai falar dos recursos também no finalzinho da aula. Concurso. Bom, agora a gente saiu das modalidades que tratam do valor. Agora em razão do objeto. Concurso, leilão e pregão. Concurso. Nos termos da lei, artigo 22, parágrafo 4º. Deixa eu só corrigir a vírgula aqui. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Olha aí o objeto. Tratando-se de trabalho técnico, científico ou artístico, é o concurso. Mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. Então, aquele que apresentar o projeto que foi escolhido vai receber uma remuneração ou um prêmio, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Parágrafo 1º do artigo 13. Ressalvados os casos de inexigibilidade, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais deverão preferencialmente ser celebrados mediante concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Beleza, vamos ver como isso foi cobrado em prova? Promotor de Justiça 2019 FCC. A modalidade de licitação adequada para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, a exemplo do projeto de arquitetura para um ginásio poliesportivo ou concurso. Olha aí, simplesmente cobrou a definição da modalidade e trouxe um exemplo, um projeto de arquitetura para um ginásio. Geralmente são projetos de arquitetura mesmo, né? Uma obra ali, né? Uma praça, enfim. Alguma coisa de arquitetura geralmente vai ser o exemplo utilizado. Bom, não tem muito o que falar do concurso. Dá uma lida lá no 52, ele fala que ele vai ser regulamentado por um regulamento próprio, é precedido por um regulamento próprio, que vai ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. O regulamento vai indicar a qualificação exigida dos participantes, a forma de apresentação do trabalho, as condições do concurso, os prêmios. Parágrafo 2º. Em se tratando de projeto, o vencedor tem que autorizar a administração a executá-lo quando conveniente. Óbvio, né? Isso não precisava nem dizer. O julgamento é feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, sejam ou não servidores públicos. Eu acho que esse detalhe é o que pode ser cobrado em prova. O examinador pode falar, só tem que ser uma comissão formada por servidores públicos. Não, a lei diz que não. Artigo 111. Para complementar o estudo do concurso, a administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado, desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a eles relativos e a administração possa utilizar de acordo com o previsto no regulamento do concurso. E o parágrafo único fala: quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento. Então tem que passar, se for nesse caso aí, caráter tecnológico, tem que passar tudo, né? Os dados, os documentos, né? Mesmo, tem que passar tudo completinho. Leilão, quinta modalidade. É utilizado como regra na venda de bens móveis e semoventes. Então, o padrão do leilão é para vender bens móveis e não para bens imóveis. Mas em 2 casos especiais, o leilão é utilizado para venda de imóveis. E aí pode ser leilão ou concorrência. A concorrência, a gente já viu, ela é a regra para aquisição e venda de bens imóveis. Mas, se tratando de venda de imóveis, há 2 casos em que caberá o leilão. A gente vai ver. Artigo 22, parágrafo 5º, falando do leilão.
é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis e inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Então veja, pela letra da lei, e é o que vai cair na prova, quando que os bens móveis são vendidos e a modalidade será o leilão? Quando forem inservíveis, apreendidos ou penhorados. Cuidado, que a lei utilizou o termo penhorado, mas Marshall Justin Filho e outros doutrinadores entendem que, na verdade, a lei quis falar em empenhados, né, decorrente de penhor. Então ela errou. Mas na prova, se cair penhorado, meu amigo, tá certo, é o que está na lei. Mas veja, para vender bens móveis apreendidos, penhorados, né, empenhados ou inservíveis. O que é o bem inservível? É aquele que não atende mais ao interesse público. Então, Eli Lopes Meirelles está certo quando eu coloco ali no começo, que é para venda de bens móveis em geral. Né? Porque se é o bem inservível, o bem móvel, a partir do momento que ele não atinge a finalidade pública, ele se torna inservível. Enquanto ele atingir a finalidade pública, ele não vai ser vendido. Então, pode-se falar, em geral, venda de bens móveis. Mas na prova é possível que eles cobrem o que está na prova. Bens móveis inservíveis, penhorados, apreendidos. Beleza. E para bens móveis? Somente aqueles, vamos continuar lendo aqui o artigo 22, parágrafo 5º comigo? Ou para alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da alienação. Esse do artigo 19 são os bens móveis adquiridos pela administração por uma decisão, procedimento judicial, na verdade, decisão judicial, procedimento judicial, ou por dação em pagamento. Então vamos supor que dentro de um procedimento judicial, a administração pública é a arrematante lá do bem. Esse bem imóvel que ela adquire, quando ela quiser aliená-lo, ela pode fazê-lo por leilão. Ou se ela adquire por dação em pagamento. Alguém estava devendo para a administração, paga não em dinheiro, mas com a dação em pagamento de um bem imóvel. Dá um bem imóvel no lugar da grana, com o mesmo valor. Esse recebido pela administração pode ser alienado por leilão. Cuidado, quando a administração é quem dá um bem imóvel em dação em pagamento, e não quando ela recebe, depois que alienar, quando é ela que está devendo, e ela paga por meio da dação em pagamento de um bem imóvel, é dispensada a licitação. Cuidado. Então, quando fala em dação em pagamento de bem imóvel, você tem que ler bem a questão. Opa, é o caso de leilão, que permite o leilão à concorrência, ou é o caso em que há dispensa de licitação? Depois eu vou repetir isso que eu falei quando a gente falar da dispensa de licitação. Bom, como eu disse, a regra para alienação de bens imóveis é a concorrência, está lá no artigo 17 e 23, parágrafo 3º. Mas o artigo 19, conjugado com o 22, parágrafo 5º, traz as exceções, os dois casos que a gente já viu. Então, quando a administração pretender alienar bens imóveis cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, ela deverá adotar as seguintes regras, as três que estão aí na tela. Avaliação dos bens, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação e adoção do procedimento licitatório, que pode ser ou concorrência ou leilão. Olha como isso cai em prova. Juiz, 2019 CESP. Um bem imóvel que foi adquirido pela administração em decorrência de procedimento judicial deverá ser alienado. Opa, você já sabe. Nessa situação, à luz da 8666, as modalidades de licitação que podem ser adotadas pela administração pública para alienar o referido bem são concorrência e leilão. Olha aí, perfeito. Não tem erro mais. Artigo 53. Fala que no leilão não há uma comissão. Então, uma exceção à regra de que as modalidades licitatórias exigem uma comissão licitante. Haverá um leiloeiro oficial ou um servidor designado pela administração para fazer as vezes do leiloeiro oficial. E ele vai proceder na forma da legislação pertinente. Parágrafos 1º a 4º do artigo 53 estabelecem algumas regras. Eu vou passar aqui com vocês só para deixar completo, mas o ideal é que você depois dê uma lida em casa, tá? Mas está lá. Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado, tem que se fixar um preço mínimo de arrematação. Abaixo do preço mínimo de arrematação não se vai alienar o bem. Os bens arrematados serão pagos à vista ou em percentual estabelecido no edital, desde que não seja inferior a 5%. O edital pode prever, paga 10% aqui e o resto após a assinatura da ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, igual se obrigará ao pagamento restante no prazo estipulado no edital, sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Então, paga 10%, o resto vai ser no prazo aqui do edital. Se não pagar, perde tudo que pagou em favor da administração. Anote essa consequência aí.
Leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista pode ser feito em até 24 horas. Sinceramente, eu não... deve ser por alguma questão burocrática, né? Enfim. E o edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará. Isso é óbvio para ter mais interessados. Por fim, o pregão. O pregão não está mais na Lei 8666. Se bem que depois do pregão a gente ainda vai falar, acho que da consulta. E ainda vou falar do RDC, então não é por fim, né? Mas enfim, saímos então da Lei 8666, agora a Lei 10.520. Pregão é a modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns. Ele é chamado de leilão reverso. Anote esse nome. Para quem não é familiarizado com licitações, esse nome vai te ajudar. O leilão, cara, você já sabe que é para a administração vender, né? Leilão, quem dá mais, quem dá mais, é o maior lance. Leilão reverso vai te lembrar de que é para adquirir. Então, quando a administração quer adquirir bens e serviços, chamados de comuns, é o pregão. O que seriam esses comuns? Bom, a lei traz uma definição. Artigo 1º, parágrafo único. São considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Então anote essa frase que ela pode cair na prova. Agora, traduzindo, né, o que quer dizer isso? Padrões de desempenho possam ser definidos objetivamente no edital. Eli Lopes Meireles fala o seguinte: o que caracteriza bens e serviços comuns é a padronização, é a possibilidade de substituir por outros que tenham o mesmo padrão de qualidade e eficiência. Você vai comprar mesas. Cara, pode ser uma porrada de tipo de mesa, de marcas diferentes. Isso é bem comum. É aquele que tem a sua padronização, que pode ser estabelecida então no edital, as especificações usuais, e aí tem vários, desde que tenham a mesma qualidade. O pregão, quando se trata de aquisição de bens e serviços comum, grande questão, ele é obrigatório ou ele é facultativo? E aí? Se for um bem e serviço comum, tem que ser pregão ou não? Bom, na doutrina, Eli Lopes Meireles sempre falou, a administração não está obrigada. Né? Quando ela desejar obter um bem ou um serviço de interesse comum, ela pode optar por outras modalidades. O interesse público é que vai dizer. O próprio artigo 1º da Lei 10.520 deixa isso muito claro, porque ele fala, para aquisição de bens e serviços comuns, poderá, eu coloquei em itálico aí na tela, poderá, eu nunca usei essa ferramenta aqui, eu posso fazer isso, né? Ó. Agora que eu pensei nisso, depois de 9 aulas, tá aí na tela, ó, poderá, mas não é bom ficar mexendo muito não, ser adotada a licitação na modalidade pregão. Então pode, só que tenham cuidado. Se a questão da prova falar no âmbito federal, vocês têm que tomar cuidado, porque o decreto 10.024 de 2019, ele fala que o pregão na forma eletrônica, ainda mais na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública federal, direta, autarquias e fundações e fundos especiais, é obrigatório. Cuidado, não é uma novidade. Se fosse uma novidade, ia cair mais em prova. Né? 2019, agora é obrigatório. Não. Ele repete a disposição que já existia no decreto 5.450 de 2005. Então, desde 2005, pregão na esfera federal é obrigatório. Na modalidade eletrônica, ainda mais. Então, cuidado. Questão de prova. Modalidade esfera federal, quando o decreto é obrigatório. Agora, se não especificar a esfera federal, se falar em geral, aí você vai no que está na lei. Ele é facultativo. Se bem que o examinador, se ele não especificar, vai dar divergência de interpretação. A questão, a princípio, deveria ser anulada, né? Mas você tem as ferramentas para raciocinar, a depender da redação da questão. Sigamos. Decreto 3.555 de 2000, ele estabelece restrições ao uso do pregão. Muito cuidado. Um decreto que regulamenta a lei jamais poderá contrariar a lei. Ele vai minudenciar, detalhar. Nesse minudenciamento, há sempre uma atividade criativa, porque senão o decreto só repetiria o que está na lei. Então ele não precisaria. Ele vai trazer coisas novas. A grande questão do direito administrativo, na minha opinião, é sempre saber o que o decreto está fazendo. Ele está só detalhando, trazendo especificações, detalhes, ou ele está inovando? Até que ponto essa atividade criativa é autorizada ou não? Eu acho isso um grande problema. Eu, como alguém que pensa assim o direito administrativo teoricamente, eu acho isso um problema. Até é um tema para ser estudado depois. Mas enfim, nesse caso, o decreto 3.000, eu falo isso tudo porque o decreto 3.555, ele parece que ultrapassou esse limite e foi contra a lei. Ele não foi só regulamentar, ele dispôs de forma contrária. Por quê? Porque o artigo 5º do regulamento que foi aprovado com o decreto, ele fala o seguinte:
a licitação na modalidade pregão não se aplica a contratações de obras e serviços de engenharia, bem como a locações imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da administração, 8666, que seja. Então vamos raciocinar comigo, começando das alienações. Alienações não é pregão, pregão é leilão reverso, lembra? Então realmente não é, para alienar coisas não é pregão. Então está correto o decreto, ele não está inovando. Locações imobiliárias também não parece contrariar a lei. Obras, contratação de obras. A lei fala que o pregão é para adquirir bens e serviços comuns e não obras. Então obras realmente não é permitido por pregão. Mas e contratação de serviços de engenharia? A lei fala bens e serviços comuns. Então, se for um serviço de engenharia comum, pode utilizar o pregão. O decreto parece ser ilegal. Inclusive, o TCU tem uma súmula, 257, que diz: o uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei 10.520. Para obras de engenharia, não pode. Para serviços de engenharia, se forem considerados comuns, pode. Então, muito cuidado com toda essa polêmica. Olha como isso costuma cair em prova. Uma prova aqui para engenheiro. Ó. Essas de engenheiro, meu amigo, ninguém acerta essas questões. Essas são pauleira mesmo. Há uma grande dificuldade. Vamos ver essa aqui. 2019, CESP. O órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário, orçado em 350 mil. O prazo da execução da obra será de 13 meses. O processo licitatório para a referida obra pode ser feito na modalidade pregão presencial. Então aqui tem vários detalhes, é presencial, é eletrônico, o prazo de 13 meses está ok, o valor, nada disso aqui interessa para a gente. O que interessa é que é para construir um posto de saúde, então é contratação de quê? De obra. Então não pode ser o pregão, pode ser outra coisa, eu não sei o que pode ser, mas pregão não é. Beleza? Então o gabarito está errado por conta disso. Veja que a questão traz vários problemas para tentar chamar sua atenção para várias outras coisas. O erro está no posto de saúde comunitária. A construção do posto é obra. Pregão não pode para obra, só para serviços de engenharia, desde que sejam comuns. Bom, outra diferença do pregão, ele também não tem uma comissão licitante. A autoridade competente vai designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio. Eles vão receber propostas, lances, vão analisar a aceitabilidade, a classificação, bem como a habilitação, a adjudicação do objeto. Uma vez eu acompanhei um pregão eletrônico. Eu vi lá como é que funciona, é bem bacana. Não é o caso aqui para questões de concurso. Julgamento das propostas no pregão. Critério do menor preço. Então é o menor preço. Mas apresenta uma peculiaridade. Combina propostas escritas com lances verbais. Então, além das propostas escritas, depois vai haver lances verbais para ver se consegue chegar no melhor preço, tá? Que será o menor preço. E nos termos do artigo 9º, aplica-se subsidiariamente para a modalidade pregão as normas da Lei 8666. Isso é importante. Então, subsidiariamente, a Lei 866 vai entrar ali no procedimento do pregão, mas o procedimento em si está lá na Lei 10.520. Eu recomendo que se dê uma passada de olhos na lei, principalmente se ela estiver no edital do seu concurso, na Lei 10.520. Mas o principal mesmo é saber isso aqui que eu falei. Esse é o principal. Eu daria mais uma detalhada na questão das propostas escritas, com lances verbais, como é que é realmente esse procedimento. Mas o principal está aqui. Eu acho que nessa aula eu até vou voltar a falar disso. Agora não me lembro, mas eu acho que vou. Consulta. Modalidade licitatória que quase nunca cai em prova. Essa aí não está na Lei 866, é uma sétima modalidade meio à parte aí. Ela foi criada pela Lei 9472 de 97, que trata da Anatel. Foi criada para a Anatel. Depois a Lei 9986 de 2000, ela estendeu para todas as agências reguladoras no âmbito federal. Todas elas podem utilizar a consulta. Artigo 37 da Lei 9986. A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas agências reguladoras pode se dar nas modalidades consulta e pregão, nos termos de um regulamento próprio, que cada uma vai editar, e observando os regramentos gerais dos artigos 55 a 58 da Lei 9472, que tratou lá da Anatel. O que esses artigos vão dizer? Basicamente, que a licitação na modalidade de consulta tem por objeto o fornecimento de bens e serviços que não estejam compreendidos nos 56 e 57.
O 56 vai falar de bens e serviços comuns. E o 57 vai falar bens e serviços comuns de alto valor. Então meio que repetiu, né? Só que falou que é alto valor. Número de cadastrados na classe for inferior a 5. Para o registro de preços, que aqui vai ter validade até 2 anos. Esse é um detalhe importante. O registro de preços geralmente é válido por até 12 meses, aqui 2 anos. E quando o conselho diretor assim o decidir. Então, veja, vai utilizar o pregão. Quando não for para bem e serviço comum, ou em alguns outros casos aí sobra para consulta. Beleza? Então é consulta ou pregão para os casos das agências reguladoras federais. Basicamente isso é o suficiente para a prova. Para a gente encerrar esse bloco, tem muita coisa aqui para falar, mas tudo tem a ver com o RDC. O tópico 7 é o último aqui desse bloco. Regime diferenciado de contratação. Foi instituído pela Lei 12.462 de 2011. É modalidade de licitação? Eu coloco entre aspas aí na tela. Por quê? A doutrina não trabalha essa questão. Ela não fala, o RDC é modalidade, não é modalidade de licitação. Ela não fala. Como é que fica na topografia aí dos livros? Geralmente todos, não vou falar todos, né, porque eu não li todos, mas muitos livros e cursos e manuais de direito administrativo, o que eles fazem? Eles falam modalidades de licitação e falam das todas que a gente já falou. E não falam do RDC. E aí depois, em um tópico à parte, ou um capítulo à parte, eles falam do RDC. Geralmente é um tópico à parte dentro das licitações. Então, por isso, não se sabe se dá a entender que esses autores estão dizendo que o RDC não é uma modalidade de licitação, ou se pode ser também que é uma modalidade que tem tantos detalhes, é tão importante, que eles colocam como um tópico à parte. Por isso que fica entre aspas. Salvo engano, o professor Ricardo Alexandre é um que fala, agora eu não tenho certeza, eu não gosto de falar coisas que eu não tenho certeza aqui, principalmente em aulas, mas tenho quase certeza. Ele fala o seguinte: não seria uma modalidade licitatória, mas ele mesmo faz o contraponto. O que é uma modalidade licitatória? É simplesmente um procedimento diferente. E o que a Lei 12.462 traz é um procedimento diferente prévio à contratação. Então, é uma modalidade licitatória. Ele fala que não é, mas ele mesmo faz o contraponto. Mas se a gente vê o que é uma modalidade licitatória, seria isso. Então, não sei como provas cobram. Pelo que eu pesquisei, elas não entram nesse assunto. E aí você vai ver a questão. Se a questão fala que o RDC é uma modalidade licitatória, você vai ver se tem alguma outra questão, alguma pegadinha na assertiva ali, na frase. Se tiver, aí ela vai estar errada por conta desse outro erro. Agora, se não tiver nada errado, eu não sei, eu acho que eu marcaria correto. Não sei se a banca... Depois é até interessante gravar essas aulas, que muitos estudantes, fazendo muitas questões, acabam depois me trazendo aí um feedback a esse respeito. Beleza? Então fica a princípio modalidade de licitação entre aspas. Agora o que interessa mesmo, a gente vai falar. É aplicável exclusivamente a licitações e contratos necessários à realização de várias situações aí do artigo 1º. Meus amigos, quando surgiu o RDC, era muito evidente que ele veio para tratar de mega eventos esportivos que aconteceriam no Brasil. Então foi criado o RDC por conta da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, aquele fiasco, a Copa das Confederações que veio um ano antes, mas o principal era a Copa do Mundo mesmo, e os Jogos Olímpicos de 2016. Então foi para isso que veio o RDC, para trazer um melhor procedimento aí para licitações envolvendo esses dois grandes eventos. Mas o que era para ser algo para esses eventos acabou se tornando algo definitivo. A cada ano, novas leis foram incluindo novas possibilidades de RDC. Então vamos acompanhar comigo todas elas, que elas são objeto de prova, todas no artigo 1º da lei. Inciso 1, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Inciso 2, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Inciso 3, obras de infraestrutura e contratação de serviços para aeroportos das capitais dos estados distantes até 350 quilômetros da cidade-sede dos mundiais. Então veja, também para agilizar ali a mobilidade urbana do país para fins de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. E aí depois foi colocando lá, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, lá do governo Dilma. Eu confesso que eu estou por fora da política, eu não sei se ainda existe esse PAC, ou se não existe mais. Mas enfim, era para o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS. Obras e serviços de engenharia envolvendo estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeconômico. Ações no âmbito da segurança pública.
Obras e serviços de engenharia relacionados a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística. Então, o que era só para a cidade-sede, lá, aeroportos e tal, foi expandido. O mais importante deles, na minha opinião, porque é o mais diferente, então é o que pode cair mais. Dos contratos a que se refere o artigo 47A da lei, os chamados contratos built to suit, construídos para se adequar, né, para servir, para se encaixar. O que diz o 47A? A administração pública pode firmar contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza a prévia aquisição do bem, construção do bem ou uma reforma substancial do bem, com ou sem aparelhamento de bens, por si ou por terceiros, do bem especificado. Quanto bem, né? Do bem especificado pela administração. Em síntese, a administração precisa de um bem imóvel de tal jeito. O locador vai construir um para alocar para a administração, ou vai fazer uma reforma substancial, ou vai adquirir, por si ou por terceiros, e aí vai locar para a administração. Esse é o contrato built to suit, e para ele cabe o RDC. E o 10, ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, tecnologia e inovação. Então, com esse rol, você já pega algumas questões de prova. Vamos ver uma delas aqui, ó. Procurador do município CESP. O regime diferenciado de contratação pública poderá ser adotado caso o poder público pretenda alocar imóvel no qual o locador tenha realizado prévia reforma substancial do bem especificado pela administração. É aquele caso que eu falei, built to suit, exatamente o artigo 47A, que é o que tem maior probabilidade de cair em provas, que é o mais diferente. Bom, diferenças entre a Lei 8666 e a Lei do RDC. Lembremos que na Lei 8666 há 3 finalidades para o procedimento licitatório. Garantir a observância da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E aí tem até aquele princípio da licitação sustentável que a gente falou. Na Lei 12.462, o que era chamado de finalidades recebe o nome de objetivos, mas era a mesma. E aí agora são 5. 2 se repetem, tratamento isonômico, né? Observância do princípio da isonomia é assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes. E o 2 ali, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa. Então se repetem. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável deixa de ser uma finalidade e passa a ser um princípio. Embora na Lei 866 a gente fale em princípio de licitação sustentável também. E incluem-se os 3, 4 e 5 aí da tela. Ampliar a eficiência nas contratações e a competitividade. Promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público. E incentivar a inovação tecnológica. Não que isso também não seja buscado pela 8666, mas para fins de questões de prova você tem que ver o que está expresso. E aí é importante essa tabela. Uma outra tabela importante é dos princípios. A gente já estudou os princípios da Lei 8666. O que ela tem de diferente, eu coloquei em negrito ali embaixo, ó, os correlatos. Já os princípios da 12.462 são basicamente os mesmos, eu coloco eles de maneira paralela, legalidade, legalidade, impessoalidade, impessoalidade. Mas os 3 últimos não estão expressos na 8666. Ao invés de correlatos, ela fala, a 12.462, em eficiência, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, que era uma finalidade, passa a ser um princípio expresso. Importante. Professor, o RDC é obrigatório? Então, eu vou fazer alguma coisa envolvendo lá, a Copa do Mundo já passou, né? Então, alguma coisa envolvendo o SUS, obras de engenharia no âmbito do SUS. Tenho que usar RDC? Não. O parágrafo 2º do artigo 1º fala: a opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório. Isso deixa bem claro que ele é facultativo. Então, se constar do instrumento convocatório, que é o RDC, beleza. Mas se não constar, não precisa adotar o RDC. E importante, quando constar o RDC como a modalidade licitatória, isso resultará o afastamento das normas da Lei 8666, salvo nos casos expressamente previstos na 12.462. Então não se aplica subsidiariamente a 8666. Ela é afastada, aplica-se só a 12.462. Agora haverá um ou outro dispositivo da 12.462 que dirá a aplicação da 8666. Exemplo, artigo 35. Ele diz que as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, lá do 24 e do 25 da Lei 8666, se aplicam às contratações do RDC.
Então, cuidado com isso. E outro ponto para você não se confundir. O artigo 39 da lei do RDC fala: naquilo que não contrariar normas da lei específica, a lei 8666 será aplicada aos contratos celebrados no RDC. Cuidado, estou falando de contratos, não de licitações. Para os contratos, a lei 8666 se aplica subsidiariamente. Mas para o procedimento licitatório ela é afastada, salvo previsão expressa em algum dispositivo da lei do RDC. Bom, inovações. A gente não vai estudar a lei do RDC como um todo, senão a gente precisaria de um dia inteiro para isso. E não é essa a nossa proposta e não é razoável também para fins de concurso. O ideal é que você saiba o que tem de principal. A de Pietro fala das inovações da lei do RDC. Quais são elas? Ampliação dos objetivos, que a gente já viu, né? As finalidades que eram 3 agora são 5. A inclusão do princípio da economicidade do desenvolvimento nacional sustentável, também o da eficiência, né? Ela não falou, mas também pela tabela a gente vê que foi incluído. Restrições à publicidade do orçamento, esse ponto é importante, eu vou falar. Inversão nas fases de habilitação e julgamento. Quando eu falar do procedimento, acho que no próximo bloco a gente fala disso também. Novos critérios de julgamento, a gente ainda não falou deles, a gente vai falar. Previsão de procedimentos auxiliares, vamos falar deles aqui no finalzinho desse bloco. Possibilidade de exigência de amostra para pré-qualificação para o julgamento, a gente vai falar. Possibilidade de remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada. Multi-adjudicação, possibilidade de contratação simultânea, né? De mais de uma empresa para realizar o serviço. E a previsão de contratação integrada para o regime de execução do contrato. Vamos ver as principais dessas novidades. Primeira delas, a exigência de amostra do bem. Eu já falo junto com a indicação da marca ou modelo. Lembra que na Lei 8666, não, como regra, não se podia indicar marca ou modelo, salvo em casos especiais que a gente viu? A lei do RDC permite expressamente que a administração indique marca ou modelo. Mas também, embora pareça a regra, ela tem que justificar aqui, ó, desde que formalmente justificado e nas hipóteses aqui que são as 3 alíneas A, B e C do artigo 7º, inciso 1. Em decorrência da necessidade de padronização do objeto, quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor for a única capaz de atender às necessidades do contratante, quando a descrição do objeto a ser listado puder ser melhor compreendida pela identificação de marca ou modelo aptos a servir como referência, situação que será obrigatório o acréscimo da expressão ou similar ou de melhor qualidade. E em relação à exigência de amostra do bem, o inciso 2 do artigo 7º fala: no caso de licitação para adquirir bens, a administração poderá exigir a amostra do bem no procedimento de pré-qualificação, na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificado. Então ela vai justificar por que ela quer a amostra e vai exigir. Segunda grande diferença que a gente vai estudar, novos critérios de julgamento. Eu até nem gosto de falar disso antes, porque a gente não falou ainda dos critérios de julgamento da Lei 8666. Os 4 a gente vai falar mais para frente. Mas já anote aí, além dos que a gente vai falar, né, a lei do RDC traz aqui novos critérios de julgamento. Ó. O de maior retorno econômico, que deve ser utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, sendo o contratado remunerado com base em percentual da economia gerada, está aí no artigo 18, no artigo 23, parágrafo 1º. O segundo é o critério de maior desconto, que vai considerar o menor dispêndio para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade. E o de melhor conteúdo artístico, que considerará exclusivamente propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes com base em critérios objetivos, previamente estabelecidos no instrumento convocatório, no qual será definido o prêmio, a remuneração, blá, 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 blá. Importante anotar aí o parágrafo único do artigo 21. Ó. Poderá ser utilizado para a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, excluindo-se os projetos de engenharia. Cuidado, excluindo-se os projetos de engenharia. Então, beleza. Contratação integrada. O que é isso? Esse é um ponto importante da lei do RDC. Na lei 8666, como é que funciona? A administração elabora um projeto básico. E esse projeto básico, inclusive, vai constar como anexo do instrumento convocatório, como regra do edital. Então, vai constar lá o instrumento básico para os licitantes poderem observar, saber como é que funciona. Agora, na contratação integrada, não tem isso. É o próprio licitante que vai realizar o projeto básico executivo, a obra, a montagem, tudo. Ele vai entregar o bem
completo, ali ele vai entregar tudo. Olha como é que está no artigo 9º. É permitida, desde que técnica economicamente justificada e cujo objeto envolva pelo menos uma das seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com diferentes metodologias, possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. Então, nesses casos é possível a contratação integrada e ela compreende o quê? Está no parágrafo 1º, o seu conceito. A elaboração e desenvolvimento de projetos básico executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Então, vai entregar o objeto e fazer tudo, desde o projeto básico. Como eu coloco aí na tela, é o regime único que permite que o edital da licitação para realizar uma obra ou um serviço de engenharia não contenha o projeto básico aprovado pela autoridade competente, porque é o vencedor do certame que vai fazer. Então anote isso aí. A contratação integrada ela traz uma pegadinha de prova. Inclusive, no próximo slide vem a questãozinha marota ali. O artigo 36. Antes, o artigo 36 ele fala: é vedado participar, direto ou indiretamente, no âmbito do RDC, nas licitações do RDC, 1. A pessoa física ou jurídica que elabora o projeto básico executivo correspondente. 2. A pessoa jurídica que participa do consórcio responsável por elaborar o projeto básico executivo correspondente. 3. A pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico executivo seja administrador, sócio com mais de 5% do capital votante, blá blá blá. E o 4 é o único que é diferente: o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Então, o servidor, empregado ou quem ocupa cargo em comissão de quem está realizando a licitação, do órgão que quer contratar, é óbvio, ele não vai poder participar. É verdade. A participação. Mas os 3 primeiros casos envolvem quem participa ali do projeto básico executivo. E esses 3 incisos, essas 3 vedações primeiras, não se aplicam no caso de contratação integrada. Por quê? Porque quem vai realizar o projeto básico, o projeto executivo, vai ser o próprio vencedor. Então não tem como ele ficar vedado, não tem projeto básico. Então cuidado com isso. Olha como caiu em prova. CESP 2019. Com relação ao RDC, é correto afirmar que a contratação integrada permite a participação na licitação, de forma direta ou indireta, de pessoa física ou jurídica que elaborou o projeto básico executivo. Essa questão aqui todo mundo vai errar. Quem não ficou ligado em alguma aula, em algum material melhorzinho, vai errar, porque vai decorar apenas o 36 da vedação de participação e vai lembrar lá quem realizou o projeto executivo básico. Mas para a contratação integrada, essa vedação não se encaixa, ela não é compatível. Multiadjudicação também é outra peculiaridade do RDC. Possibilidade de mais de uma empresa contratar o mesmo objeto e executar o mesmo serviço. O artigo 11 vai dizer: a administração poderá, mediante tudo tem que ser justificado, né? O procedimento é sempre formal. Até nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, a gente vai ver, a regra é que haja um procedimento formal para a contratação direta. Então, vai justificar. Poderá, então, a administração contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique perda de economia de escala, quando o objeto puder ser executado de forma concorrente e simultânea, por mais de um. Se não puder, não tem como. 2. A múltipla execução for conveniente à administração. Então, são questões assim lógicas, né, que colocaram na lei. Só não se permite a multiadjudicação para serviços de engenharia. Cuidado com isso aí. Serviços de engenharia não permitem multiadjudicação. E a restrição à publicidade do orçamento. Isso aqui é interessante. É muito interessante. Na 8666, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários está lá no edital como anexo. É parte integrante do edital. A gente até vai ver isso aí quando entrar no bloco 3, no procedimento mesmo da concorrência. A gente vai ver os detalhes. Já na lei do RDC, o artigo 6º vai falar que o orçamento previamente estimado para a contratação só será tornado público após o encerramento da licitação. Claro, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para elaborar a proposta. Então, o mínimo ali para elaborar a proposta, ela vai divulgar. E também não impede que se disponibilizem aos órgãos de controle externo e interno o que for necessário, inclusive em termos de orçamento. Mas o orçamento previamente estimado, propriamente dito, ele só vai ser divulgado quando acabar a licitação.
Isso é muito interessante. Por quê? Porque nas licitações da Lei 8666, os interessados vão tomar conhecimento do orçamento da administração. Tem 10 milhões. Pô, tem 10 milhões, destinou 10 milhões para contratar aqui, então eu posso fazer minha proposta ali em 9 milhões, né? E aí todos vão ficar meio que tentados a chegar perto do limite. Agora, se eles ficam no escuro, eles não sabem qual é o orçamento, eles falam, cara, esse aqui dá para fazer por 7 milhões. Então ele põe 7 ali. Melhor a competitividade, é melhor para o interesse público. Ainda assim, muitos doutrinadores começaram a falar que essa restrição do orçamento é inconstitucional porque viola a publicidade. Agora, a Di Pietro é um ponto fora da curva, ela fala. Veio em boa hora, já não era sem tempo, né? Tinha que ser estendida para todas as modalidades, para evitar influência negativa na apresentação das propostas. Eu duvido que a prova vá cobrar questão doutrinária sobre isso, mas é bom você lembrar dessa briga para saber como funciona a restrição ao orçamento prévio. Duas exceções, e elas são meio que óbvias, estão na lei do RDC. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, aí tem que ter o orçamento para saber, né? E por melhor técnica, porque nesse caso o prêmio à remuneração tem que estar lá no instrumento convocatório. Como é que eu vou realizar o projeto? Como é que eu vou ter interesse em participar? Se eu não sei qual é o prêmio. Eu não sei. Aí vai que é um prêmio de R$1, sei lá, um prêmio pequeno, ou algo que não me interessa. Um prêmio não, uma remuneração pequena, né? Ou um prêmio que não me interessa. Então tem que dizer antes. Então são dois casos óbvios. Mas fora eles, no RDC tem a restrição. E para a gente encerrar, vai dar 1 hora aqui certinho, a lei do RDC prevê 4 procedimentos auxiliares no artigo 29. Eu peço que você dê uma lida nesses procedimentos auxiliares. Quais são eles? Pré-qualificação permanente, cadastramento, sistema de registro de preços e catálogo eletrônico de padronização. O catálogo eletrônico de padronização é só você ler o dispositivo lá, ele não fede nem cheira. O sistema de registro de preços é o mais importante, mas eu não vou falar aqui porque eu tenho um tópico só para falar dele. E aí, o que falar dele vale para a lei do RDC, basicamente. Então, vou falar da pré-qualificação permanente e do cadastramento. Pré-qualificação permanente, está lá no artigo 30. É o procedimento anterior à licitação destinado a identificar 1. Fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para fornecer o bem ou executar o serviço ou a obra. E 2. Bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade. Então, temos uma pré-qualificação permanente subjetiva, no inciso 1, para saber se o fornecedor tem condições de executar o serviço. E a pré-qualificação permanente objetiva, no inciso 2, se aquele produto, aquele bem, atende os requisitos de qualidade e exigências técnicas. Parágrafo 1º. Esse procedimento fica permanentemente aberto para inscrição de interessados. A administração poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados nas condições estabelecidas em regulamento. Então, olha aqui uma hipótese de licitação restrita. E sua validade é de 1 ano no máximo. Então, pode atualizar, mas vale por 1 ano. Depois tem que realizar outro procedimento auxiliar de pré-qualificação permanente. E o cadastramento? Ele está no artigo 31. Ele é feito por um sistema de cadastramento unificado chamado SICAF. Podem ser mantidos para efeitos de habilitação dos inscritos também por até 1 ano no máximo, atualizados a qualquer tempo. Ficarão também permanentemente abertos à inscrição. Qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso. E aí vem, mas professor, qual que é a diferença então do cadastramento para a pré-qualificação permanente? Porque pela letra da lei do RDC, eles são a mesma coisa. Não dá para ver diferença. E os cursos e manuais de direito administrativo não entram nesse assunto. Mas eu fui pesquisar e vi um artigo do professor Marcel Justin Filho. E ele fala o seguinte: na pré-qualificação permanente, há um ato decisório. Então, apresenta-se o documento, por exemplo, ali na pré-qualificação permanente subjetiva. Os fornecedores vão apresentar os documentos lá para habilitação, a administração vai analisar e vai habilitá-los. Vai falar, eles estão habilitados, né? A documentação está ok. Então há uma fase de cunho decisório. Já adianta uma decisão lá na fase de habilitação. Já no caso do cadastramento, não há ato decisório, que há uma entrega da documentação, mas ela não é analisada. Essa é basicamente a diferença. Para encerrar mesmo, último slide, vai dar certinho com 1 hora, sanções administrativas. Bom, a lei do RDC fala as sanções administrativas, criminais e regras demais da 8666 sobre esse assunto
se aplicam às licitações e aos contratos do RDC, está no artigo 47, parágrafo 2º. Então é basicamente o que a gente vai estudar depois na Lei 8666. Mas ela tem uma inovação. A única inovação está no artigo 47, caput, que é uma determinada sanção. Ficam impedidos de licitar e contratar com União, Estados, DF e municípios por até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, o licitante que 1. Convocado no prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato. 2. Deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documento falso. 3. Ensejar o retardamento da execução da entrega do objeto sem motivo justificado. 4. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato. 6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Ou 7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. Isso porque a Lei 8666 ela é lacunosa no que tange às sanções administrativas. Então a Lei do RDC veio para corrigir isso no seu âmbito e traz essa sanção aí. Meus amigos, com isso a gente encerra. Na semana que vem a gente volta com blocos 3 e 4. Um abraço.